Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará, e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 26ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de outubro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe Amaral e o doutor Carlos César Quadros Pierre. O procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, ausente por motivo justificado. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Senhores, não tendo processos ou resoluções que foram apresentadas anteriormente para os senhores fazerem a leitura e posteriormente a aprovação, eu passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata da 20ª sessão ordinária, com informações feitas pelos senhores e conselheiros. Com a palavra, Vaneide. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores membros. Ata da 25ª sessão ordinária virtual, realizada por meio de videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2020. Aos 14 dias do mês de outubro do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 25ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Ausente da sessão, por motivos justificados, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. O senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a resolução referente ao processo descrito pela secretária da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, para análise, processo de número 871/2018, auto de infração 2018-218-96. Em seguida, indagou os conselheiros se esses teriam sugestões ou correções a serem inseridas na ata da 24ª sessão ordinária virtual e a resolução anunciada. Não havendo sugestões de alterações, a resolução e ata da 24ª sessão ordinária foram homologadas. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 72/2016, auto de infração 2015-17826, recorrente Brasex Comercial Exportadora Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. Na forma regimental, o presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários decidiu pelo sobrestamento do julgamento do presente auto de infração, com fundamento no artigo 19, parágrafo 2º e 64 da Lei 15.614/2014, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento. O representante legal da parte, o advogado Dr. Lincoln Magalhães, foi devidamente comunicado da decisão. Processo de recurso número 2125/2018, auto de infração 2018-03501. Recorrente M.H. Alves Bessa Pisos M.E. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão, na forma regimental e com amparo no artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, o senhor presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo ao conselheiro José William Falcão de Souza para as devidas análises, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento
a ser posteriormente definida. Processo de recurso número 2126/2018, auto de infração 2018-03503, recorrente MH Alves Bessa Pisos ME, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo, decisão na forma regimental e com amparo no artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, senhor presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo ao conselheiro José William Falcão de Souza, para as devidas análises, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento, a ser posteriormente definida. Processo de recurso número 2129/2018, auto de infração 2018-03509, recorrente MH Alves Bessa Pisos ME, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso interposto, resolve preliminarmente, por unanimidade de votos, afastar o pedido de nulidade por ausência de provas e realização de diligência, nos termos do voto da conselheira relatora e parecer da célula de assessoria processual tributária. No mérito, por decisão unânime, decide conhecer do recurso, negar provimento e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto da conselheira relatora. Julgamento singular e parecer da célula de assessoria processual tributária. É só isso, senhor presidente. Senhores e senhoras, eu pergunto, indago se há alguma alteração a ser feita na ata que foi lida. Não tendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Dando prosseguimento aqui ao nosso julgamento, passaremos então à ordem do dia. Como falei anteriormente, nós temos 6 processos da mesma empresa, processos em que é recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada. Relatoria Dr. Felipe Amaral, Dr. William Falcão e Dr. Pedro Jorge. Eu solicitaria aos senhores uma atenção especial nos 2 primeiros processos, nos processos iniciais, né, que tratam da matéria, que são comuns, pelo que eu observei, aos demais relatores. Então, o Dr. Felipe Amaral iniciará o relato. Peço a atenção dos senhores, né, principalmente os conselheiros relatores, para acompanhar e no relato do seu respectivo processo, fazer as observações pertinentes. Então, o processo de recurso 3176/2018, auto de infração 2018-06321, em que é recorrente a Aliança Navegação e Logística Limitada, corrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator Dr. Felipe Amaral, a indicação de procedência pelo regular e também pela assessoria processual tributária, a sugestão da consultoria também pela procedência. Passo a palavra ao Dr. Felipe para início do relato do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente, colegas conselheiros, senhora secretária, bom dia a todos. Prezados, o presente processo trata de acusação fiscal, onde se traz a seguinte descrição no auto de infração: omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. A empresa deixou de declarar em sua escrituração fiscal digital notas fiscais eletrônicas a ela destinadas, no exercício de 2012, no montante de R$ 388.648,47, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração. Apontou-se como infringidos os artigos 285 e 289 do Decreto 24569, com aplicação da penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670, com alteração já dada pela Lei 16.258 de 2017. A multa no percentual de 2% sobre o valor das operações, limitadas a 1.000 FIIs, tendo alcançado o fiscal estipulado o valor de R$ 7.772,96. Aqui eu abro já de antemão parênteses para destacar: o fiscal, o cálculo que ele fez aqui para aplicar a penalidade, ele não utilizou o critério mensal, né? Ele pegou o valor total de um ano e aplicou
os 2% sobre o valor total apurado, inclusive, a meu ver, sem as limitações das ofícios que vamos discutir posteriormente. Descreveu-se nas informações complementares que o contribuinte for intimado em 14 de setembro de 2017 acerca de relatório de malha fiscal, sendo objeto desta autuação aquelas operações que não teriam sido naquele momento esclarecidas pelo recorrente. As omissões foram identificadas no relatório de malha fiscal como nota fiscal destinada para o contribuinte fiscalizado, porém não declarado em sua FD. Impugnando o auto de infração, defende-se o contribuinte identificando que, dentre a relação de notas fiscais indicadas pela fiscalização como omitidas de sua escrituração digital, estas poderiam ser separadas em 3 tabelas diferentes. Ele coloca. A primeira tabela, que englobaria 11 notas fiscais, no total de aproximadamente R$140 mil, elas estariam devidamente escrituradas, e na planilha que ele coloca na defesa, ele indica o mês e a página da FD nas quais elas estariam registradas, mas informa que nos registros teria havido um equívoco no preenchimento do CNPJ, tá? Então, ele coloca essa peculiaridade, que não haveria a ausência do registro, mas só o erro material na indicação do CNPJ, confirma que uma das notas, no valor de 3.700, ela realmente não teria sido escriturada por erro interno, né? E as demais notas, que é o grande valor, o maior valor do auto, de aproximadamente R$250 mil, elas tratar-se-iam de operações que o contribuinte não reconhece, e que essas operações, inclusive, não constariam nem em seus registros contábeis, fiscais ou financeiros. Então, pela particularidade que coloca, ele defende que, com relação às notas, aos registros, com apenas alteração ou inexatidão do preenchimento do CNPJ, isso não seria seria uma mera inexatidão material e, consequentemente, não seria suscetível de ensejar a penalidade aplicada, já que as notas estariam escrituradas. No que tange a tabela 3, que é justamente essas que ele não reconhece como ocorrida a operação, ele defende que não existe a materialidade do delito, uma vez que, não existindo em seus registros contábeis, fiscais e financeiros, não houve uma omissão nos arquivos eletrônicos com relação aos seus registros internos. Então, não haveria materialidade da infração específica de omissão nos arquivos eletrônicos. E fundamenta ainda, com relação a esse quesito, que a empresa não é obrigada, na qualidade de destinatária dessas mercadorias, a confirmar as operações, registrar que elas não foram realizadas ou registrar o desconhecimento, formalmente, né? Desconhecimento das operações. Segundo ele coloca, essas obrigações, elas de confirmar, rejeitar ou formalmente apontar o não conhecimento, elas estariam restritas às empresas elencadas no anexo 2 da Instrução Normativa 58 de 2013. Então, com isso, ele afirma que não pode ser responsabilizado por eventual nota fiscal indevidamente emitida por terceiro, sobre a qual ele não reconhece e sobre a qual ele não teria obrigação de formalmente informar que não conhecia de tais operações. Por fim, invocando o princípio da eventualidade, ele pede que, caso não seja integralmente acolhida a defesa, que quaisquer desses itens acatados sejam excluídos da respectiva base de cálculo para a minoração do valor da multa. Em julgamento de primeira instância, a ação fiscal foi reputada procedente, tá? E o principal fundamento da decisão de primeira instância é que esses argumentos por parte do contribuinte, eles não restaram comprovados, tá? Ele não juntou, por exemplo, as declarações eletrônicas, né, em que constavam essas notas fiscais, ainda que com o CNPJ alterado, né, e nem qualquer outro documento que foi colacionado à impugnação. Registrou também, com relação à Instrução Normativa 58, que esta não exime de proceder com a obrigação acessória de declarar em sua escrituração digital
notas fiscais eletrônicas a ela destinadas. Então, foram esses fundamentos. Contra a referida decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário, né, no qual ele se limita a repetir os fundamentos da sua impugnação, e ascendendo aqui já a análise da assessoria processual tributária, esta emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso ordinário, com confirmação do julgamento de primeira instância, registrando ainda que mesmo a divergência do CNPJ, né, em confirmar a divergência, essa ensejaria sim a penalidade, eis que o registro regular, né, o registro regular exigiria que todos os elementos da nota fiscal fossem coincidentes com os constantes nos documentos, no registro eletrônico. O parecer com relação à ausência de recusa, ele não teceu nenhum comentário acerca da submissão ou não ao Instituto Normativo 58 de 2013. Senhor presidente, o processo veio a pauta e este é o relatório. Obrigado, doutor Felipe, pelo relato bem objetivo. E antes de entrar nas discussões, eu pergunto ao doutor William Falcão, os dois processos da sua relatoria, o 3178 e o 3179, também tratam de omitir informações em arquivos eletrônicos. No caso, nesse primeiro, do 3178, referente a 2013, e o 3179, omitir informações em arquivos eletrônicos, também em 2013. Eu pergunto ao doutor William se é semelhante ao que foi relatado aqui pelo doutor Felipe, ou há divergência, ou a pergunta é, nós podemos avançar e só fazer o jurado, ou há diferença entre a matéria? Ok, presidente. Bom dia a todos. O terceiro processo da pauta, o 3178/2018, relativo à infração 2018-06-325, ele trata de deixar de escriturar na FB, de registrar na FB as notas fiscais de saídas. A do conselheiro, o relato dela é entradas. Esse de entradas tem igual, que é o 3179, que é o meu segundo processo, o quarto da pauta. 3179/2018. Nossa fiscal de entrada não informada na FD. Mas no caso meu aqui, entradas e saídas, desde a autoridade fiscal sugeriu como penalidade o 123.8L, né? Aqui muda porque todos sabem, já tem essa discussão aí, que quando é nosso fiscal de entrada, muitos fiscais sugerem a 3G. Aqui não, ele sugeriu a 8L, tanto para a entrada como para a saída. Eu escutei o relato do conselheiro Felipe e também estou olhando aqui o processo dele, as razões são as mesmas. Em algum tem um tópico diferente aí. Por exemplo, ele diz que as notas fiscais dele relaciona esse auto de infração do conselheiro Felipe, são 90 notas fiscais, que são alvo dessa auto de infração, 90 notas fiscais. E ele cita assim, escriturada no SPED com divergência de CNPJ do participante. No meu tem a mesma questão. Ele diz que ela está escriturada, mas está com uma divergência no CNPJ. Depois ele traz outro motivo, que é a falha do processamento interno. Só uma nota fiscal, também tem lá nos meus tem isso. É uma nota, porque não foi, o falha do processamento interno dele não foi escriturado, ou seja, não foi, ele admite. E a relação maior das notas fiscais é que ele não reconhece as operações, não tem essas operações registradas nos livros dele, contábeis, fiscais e financeiros, não está registrado. Também traz no meu. E também fala da instrução normativa 58, né, a 2013, dizendo que ele não é obrigado a olhar se o contribuinte emitiu nota para ele ou não. A situação é a mesma, senhor presidente. Ok, doutor William, doutor Pierre tinha solicitado a palavra. Qual a palavra, doutor Pierre? Concedido. Bom dia, secretário, doutor Evaneide, presidente,
ilustres conselheiros e conselheiras. Presidente, aqui tem uma questão interessante, que talvez fosse bom colocar entrada e saída 2012 em primeiro caso, depois entrada e saída 2013. Eu vou explicar por que o meu ponto de vista. Aqui será uma indagação aos demais conselheiros. O artigo 123.8L, ele diz que será 2% limitada a 1.000 FIIs por período de apuração, logicamente. Então, ele, no meu entendimento, deveria ser mensal, mas o fiscal fez de forma anual. Aqui nós temos primeiro uma questão de ordem pública, 2012, certo? Nós temos a decadência aqui presente, porque ele não submete ao 150, mas a gente submete ao 731, primeiro dia útil do exercício seguinte, que ele poderia ser lançado, certo? Então, se assim fosse na apuração mensal, até abril de 2012 teria alcançado a decadência em razão do 731, certo? Então, aqui surge uma questão nova, e eu confesso que, para mim, pelo menos, é totalmente nova. Nós podemos interpretar que essa apuração por período poderia ser período anual, porque se for mensal, nós teríamos a decadência dessa parte. Mas se ele pudesse ser anual, nós temos uma segunda questão. É que é limitada a 1.000 FIIs por período. Se ele escolheu anual, seria 1.000 FIIs 2012. 1.000 e poucos reais e só. Então, é uma questão que eu lanço aqui, aquele processo que parecia bem simples, senhor presidente. Ele esconde aqui, né, uma certa complexidade. Pode até nem ser, né? Se nós entendermos que tinha que ser mensal, certo? Tem a decadência e ainda pode haver uma nulidade formal, já que a fiscalização não fez como deveria ter feito, né? E se entendermos que é o período anual, nós teríamos a limitação de 1.000 FIIs a todo o período, né? É um precedente que se abre, que eu não sei se ele é perigoso ou não. Então, eu lanço aqui e eu não sei se seria adequado se julgasse 2012 e 2013 em conjunto. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre, pelas considerações. Na verdade, eu quis ouvir o relator, no caso do doutor William, né, saber se, porque em muitos processos a matéria é a mesma, só muda o exercício. Mas eu já percebo que aqui nós temos que analisar processo por processo, né? Então, no momento oportuno, né, nós apreciaremos, nós vamos julgar os processos do doutor William e depois do doutor Pedro Jorge. Então, para esse processo aqui, no caso, o processo de número 3176, autofração 2018-06321, da relatoria do Dr. Felipe Amaral, a omissão de informações, nossos carros não registradas na FD, exercício 2012, processo em discussão, senhores. O doutor Pierre levantou a questão de ordem, né, a questão da decadência, mesmo aplicando 1731 do CTN, verificado a data da lavratura do auto e considerado o período, né, da autuação, o período do crédito lançado, no caso, a obrigação acessória, abril de 2012, processo em discussão para os senhores debaterem, né, e julgarem essa preliminar aqui destacado pelo doutor Pierre. Doutora Helena. Senhor presidente, assim, desde que eu faço parte da primeira Câmara de Julgamento, eu não me lembro nenhuma vez nós termos decidido aqui pelo período de apuração anual. A gente sempre entendeu que o período de apuração do ICMS ele é mensal. E sempre que a gente faz, inclusive as decisões e as resoluções, são no sentido de discriminar o crédito tributário mês a mês com o percentual limitado mês a mês. Então, assim, eu não lembro em nenhum momento de nós termos chegado a um entendimento de que esse período seria anual. Então, para mim, isso também é uma questão nova. Eu entendo que o período de apuração do ICMS é mensal. Então, essa limitação do percentual deve ser feita mês a mês. Eu recordo, presidente. Com a palavra, Felipe. Obrigado, senhor presidente. Eu tinha, em minha lembrança, uma vez nas primeiras sessões que tive aqui, que isso teria sido apurado anual,
mas eu posso estar enganado e é bom, num caso que o próprio fiscal fez dessa forma, né? Mas, enfim, vamos colocar aqui, e se for o caso, ter que discriminar, né? Porque o que ele fez foi, ele aplicou o manual, ele pegou o valor cheio, 2%, não aplicou limitador de UFIS em momento algum, né? Ele simplesmente pegou o valor manual e fez. Então, teria que refazer, pegar valores por valores, trazer por o mensal, aplicar as UFIS, se for o caso, né? Já aproveitando, presidente, já como, se você puder já tecer alguns comentários também com relação ao próprio auto, chamou a atenção algumas questões. A primeira era essa, né, que ele utilizou o critério anual, que concordo também que deveria ser o mensal, mas assim ele fez, uma primeira questão. A outra questão é a questão do CNPJ, né? Eu fiz por amostragem, eu peguei alguns dos itens que ele colocou e verifiquei que às vezes é um número, que eu peguei um número do CNPJ, que é a maior parte das operações, é um CNPJ, que um número ao invés de 6, estava 5, né? E isso talvez na hora da malha fiscal tenha sido suficiente para que não tenha sido identificado. Mas o contribuinte ele informa, mas ele só informa, e ele coloca o número da página e o período em que essa nota fiscal está escriturada, tá? E a questão é, esse erro de digitação, vamos dizer assim, do CNPJ, é suficiente para colocar, para configurar que estaria, vamos dizer assim, configurada essa infração? Quer dizer, se fosse uma letra também, seria? Até onde vai o limite dessa questão da exatidão, né? Esse é um primeiro ponto que também gostaria de ouvir-los. A outra questão é que ele não junta também, né? Ele não junta os SPEDs que comprovariam que a nota fiscal está lá só com o CNPJ equivocado, né? Com erro de grafia. Mas também não seria o caso, né? De ter sido requisitado pelo julgador de primeira instância, já que ele indicou a página direitinho, né? Essa questão que simplesmente dizer que não provou e julgar, outra questão também que eu coloco rapidamente para os senhores. E a terceira, que é realmente a maior parte das notas fiscais, que me deixou um pouco também curioso, e assim, é que ele coloca, essas notas fiscais aqui, eu desconheço, tá? Meus registros fiscais não há nos meus registros financeiros, quem emitiu errado, né? E o tipo penal, né, vamos dizer assim, a penalidade, me fala assim: omitir informações em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos documentos fiscais, né? Os documentos fiscais que ele não reconhece, que não são dele, vamos dizer assim, que é apenas do emitente, como ficaria essa questão da obrigação acessória, né? Ele informa que não está obrigado a registrar formalmente ou a rejeitar formalmente notas fiscais aí emitidas. Então, isso foi uma questão que realmente me chamou a atenção. Quero ouvir também os senhores aí com relação a isso, porque, caso contrário, fica ele quase com uma prova negativa de dizer que não recebeu, né? Ou que não praticou o negócio jurídico, né? Enfim, são esses complementos com relação ao relato, presidente, para a gente já tentar avançar. Obrigado, doutor Felipe. Na sua fala, é interessante observar o termo emitido pelo próprio autuante, solicitando, acho que justificativas, folhas 8, se não me engano. Não sei se ajuda no esclarecimento desse ponto, né? Ou seja, foi feita a malha fiscal e parece que houve uma intimação junto ao contribuinte para justificar essas possíveis divergências. É bom observar as folhas 8 dos autos, apenas ajudando aí na discussão, né? Pois é, presidente, mas não tem maiores informações. Ele fala que foi intimado e fala posteriormente que essas são as que não foram esclarecidas. Pode ser que o contribuinte lá, e também o contribuinte não fala, essa informação completa não está aqui do procedimento da prévia, né, da intimação da malha, pode ser que ele tenha dado a mesma explicação e não tenha sido aceita.
mas realmente não encontrei aqui nada nesse sentido. Ok, processo em discussão, senhor. Lembrando que nós temos que analisar, apreciar a matéria. Já ouvimos a doutora Helena, a questão da apuração mensal. Doutor Pierre traz a questão da decadência, 1731, né? Mesmo aplicando o 1731, alguns meses estariam alcançados pela decadência, e cabe aos senhores decidirem, né, com relação a essas matérias que estão sendo trazidas para a discussão. Doutor Pierre, com a palavra. Apenas para trazer alguns esclarecimentos. Nós tivemos a questão de apuração anual, Felipe, até onde eu me lembro, questão de levantamento de estoques, né? Que a apuração é feita anual e que se debate. Nessa questão aqui, como diz, por período de apuração, né? O período de apuração é mensal, tinha que ser mensal. Agora, eu entendo que essa parte pode ser superada, porque eu estou vendo que no CD, referente a 2012, certo? Ele traz os números das notas fiscais, a data de entrada, o valor. Então, dá agora para se fazer o levantamento, inclusive com a aplicação de 1.000 FIIs, se for o caso, em algum período, certo? O que nos permite também, perfeitamente, aplicar a decadência do 731 com relação até abril de 2012, certo? Até abril estaria decaído pelo 731. Nas demais alegações do contribuinte, eu me lembro aqui de processos que houve a falta de registro de entrada, mas o contribuinte ele trouxe uma série de elementos. Nós pegamos por exemplo, que era um pequeno mercadinho em Sobral, certo? E tem até a foto lá nesse processo, né? Então, e tínhamos carretas de material que ele não vendia, né? O contribuinte trouxe uma série de elementos, né? Fez um BO, dizia, olha, tem uma carreta aí de parafuso não sei o quê, foi um mercadinho, não, né? Então, não foram meras alegações, né, esse processo. Nesse aqui, assim, eu não estou vendo nenhum elemento, assim, eu não reconheço, mas não reconheço, eu trago algum elemento a mais, né? Também eu sei que a questão da prova negativa é difícil, mas no momento eu estou inclinado apenas a suscitar a decadência até abril, né? Pelo 1731, e tem que fazer o cálculo com a aplicação de 1.000 FIIs para ver qual é o menor. Só isso. Pela ordem, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Está me chamando a atenção aí a questão da decadência, e levantada pelo conselheiro Carlos Pierre até abril. Eu vou expor aqui meu pensamento. O Matheus, nessa hora, faz uma falta, porque às vezes a gente faz uma pergunta para ele, né? Assim, quando é obrigação acessória, eu acho que a Câmara completa, todos os conselheiros entendem que a regra de contagem de prazo decadencial é do 103.1 do CTN, é isso? Ora, como é que conta a regra do prazo do 173.1 do CTN? Desculpem, porque eu ando meio esquecido, né? E pode ser que eu tenha errado, mas vamos lá. Como é que eu conto? E eu acho que é assim que a gente conta, não sei, posso estar enganado. Conta-se a partir do primeiro dia do exercício que está sendo fiscalizado. Qual exercício está sendo fiscalizado? 2012, de janeiro a dezembro. Então, primeiro dia. Então, a contagem do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte. Exercício. Então, janeiro de 2013. Então, vamos contar o prazo. Janeiro de 2013. Janeiro de 2014, primeiro ano. Janeiro de 2015, segundo. Janeiro de 2016. Janeiro de 2016. Né? Peraí, de novo, 2012. 2013, janeiro. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. É isso. 2017. Não? Ó, não é janeiro de 2013 que começa? Então, janeiro de 2014. Em janeiro de 2014. Janeiro de 2015. Janeiro de 2016, janeiro de 2017 e janeiro de 2018. Então, em janeiro de 2018, no primeiro dia, que é até um feriado, né, nacional, mundial, sei lá, janeiro de 2018, completaram os 5 anos tendo decadência. No dia
2 de janeiro de 2018 não poderia fazer auto nenhum mais, janeiro de 2018. É assim, não? Vamos lá, deixa eu ouvir, doutor Carlos Pierre. Doutor Pierre, com a palavra. William, vamos contar do mês de fevereiro, para ficar mais fácil. Eu estou analisando fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012 poderia ser lançado em março, abril. Março ainda não, porque ele ainda vai lançar. Mas poderia lançar em abril. Então, a partir de abril, o ofício já poderia autuar quanto a isso aí. Então, conta-se o primeiro dia útil do exercício seguinte, aquele que poderia ser lançado. Certo? Faça ocorrido em dezembro de 2012, já começa a contar em janeiro de 2014, mas vamos ficar em fevereiro de 2012. Primeiro dia útil do exercício seguinte, de janeiro de 2012, seria janeiro de 2013, ok? Contando 5 anos, daria janeiro, 1º de janeiro de 2018, certo? O fisco tinha fevereiro de 2018 para lançar até fevereiro de 2012, ele poderia lançar até fevereiro de 2018. No caso, aqui a ciência do contribuinte se deu no mês 5 de 2018. Então, janeiro de 2012, fevereiro de 2012, março de 2012 e abril de 2012 poderiam ser lançados até abril de 2018. Como o lançamento foi dado ciência do contribuinte em maio de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril estariam decaídos na forma do 1731. Você entendeu? Só mês a mês. estou procurando específico. Não entendi e eu, pessoalmente, eu posso estar errado, nunca apliquei dessa forma. É porque você conta, William, mês a mês, não é por ano. É só questão de ordem. Doutor Felipe. A contagem, doutor Pierre, eu acho que está correta. Eu só queria registrar que antes da fiscalização em si, houve a intimação da malha fiscal, né? Se isso seria ou não aí fato de interromper, se não for, realmente o doutor Pierre está correto. A contagem é do dia 1º de janeiro de 2013, e o janeiro decai em janeiro de 2018, né? Então, haveria alguns meses de decadência. Doutor Pierre, com a palavra para esclarecer. É a ciência, Felipe, do contribuinte do lançamento que encerra o andamento do prazo decadencial. Não é nem a feitura do auto, é a ciência do contribuinte. Perfeito. Doutora Helena? Não. Doutora Mônica? Ok. Então, doutor Pedro Jorge. Doutor William, pelo que eu entendi, né, o seu entendimento é que em 1º de janeiro, aliás, em 2 de janeiro de 2018, já estava prescrito todo o ano de 2012, não é isso? O entendimento dele seria esse. Só que isso aí é pelo 150, parágrafo 3º, não pelo 171, não pelo 73, parágrafo inciso 1, porque isso aí é obrigação acessória. Feito o esclarecimento, estou indo. Assim, pode ser que a mudança seja hoje, mas desde o início que eu faço assim, e se abrirmos resoluções aqui, contagem de prazo de resoluções, não há dúvida sobre isso. Até nós atuamos decisões nesse sentido. Nós, aqui, recente. Ao artigo 173, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Aí o que eu vejo todo mundo, as resoluções aí sendo feitas e as decisões contadas é assim, é obrigação acessória? É o que eu vejo é isso. Eu estou muito confuso nesse negócio agora. Já era e agora piorou. É obrigação acessória? Então, quando é que começa a contar? Se é 2012, o caso concreto aqui, começa a contar a partir do prazo decadencial, começa a contar do primeiro dia desse seguinte, aquilo que poderia ser lançado. Por exemplo, janeiro você pode lançar em fevereiro, e aí vai, tudo bem. Mas dezembro, só em janeiro do ano seguinte. Se é o primeiro exercício seguinte a contar do prazo decadencial, então vai contar a partir de 1º de janeiro de 2013.
contando 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2013, vai terminar quando? Os 5 anos do prazo decadencial? Pela minha contagem, termina em 1º de janeiro de 2018. Até 1º de janeiro de 2018 era o prazo que ele tinha, o fisco tinha para lançar. Passou do dia 1º de janeiro de 2018, ele não pode fazer nenhuma aplicação mais. É isso que eu estou fazendo, assim, fazendo dessa forma. O entendimento do Dr. William, que é independente do cumprimento daquela obrigação acessória, semestral ou não, né, como a partir do dia 1º de janeiro de 2018, nenhum lançamento poderia ser efetuado. É isso, Dr. William? Isso para discussão. Temos uma experiência que seria. Eu entendi, presidente. Realmente eu entendi o que o doutor William está falando, que, na verdade, os prazos decadenciais finais de todo o período de 2012, como ele se inicia em 2013, eles acabam sendo únicos, né? Em janeiro de 2013. É isso, William? De todo 2012, como todos eles, o prazo se inicia do primeiro dia útil do ano seguinte que poderiam ser efetuados, todos eles terminam em janeiro de 2018. Então, todo o ano de 2012 teria caído, é isso? É assim que eu entendo. Só questão de ordem. Só questão de ordem. Pela ordem, doutor Pedro, doutora Mônica. Doutor Pedro, depois fala. Doutora Mônica, com a palavra. Bom dia a todos. Doutor William, realmente, assim, eu acho que há um equívoco, realmente, porque se a gente está contando 5 anos a partir daquele período que não pode, é como o doutor Pierre disse, e a gente tem várias resoluções nesse sentido. 5 anos a partir do exercício seguinte, fevereiro, aí seria do ano seguinte, seria 2013, e assim por diante, né? O de março vai para março até o final do próximo ano, onde alcançaria, assim, o auto de infração. Eu concordo realmente que esse período, esses 3 primeiros meses, acho que são 3 primeiros meses, se eu não me engano, janeiro, fevereiro e março, eles estariam decaídos, mas os outros meses teriam o ano subsequente, os 5 anos posterior. Claro, sempre foi assim. Sempre nós contamos, e quando a apuração é feita mensal, sempre foi dessa forma, do exercício seguinte. Então, se eu tenho aqui a apuração mensal, e é assim que a gente tem decidido, a gente vai ter, esses primeiros meses se perdem, mas os demais não. Os demais estão dentro do prazo decadencial. É assim, vários julgados a gente tem feito nesse sentido. Fazer diferente, aí sim a gente vai estar inovando. Né? Eu entendo dessa forma. Doutora Mônica, doutor Pedro, com a palavra. Não, presidente, era só exatamente o entendimento do doutor William também. Realmente isso aí causa muita discussão, né? E eu entendo também, porque mesmo sendo um 731 uma obrigação acessória, quando acontece em dezembro, como a empresa teria que prestar conta em janeiro, então aí entraria janeiro, mas os outros meses, não. Por isso que dá essa confusão aí que o doutor William está levantando. Está mudo, senhor presidente. Desculpe aí doutor William presente. Estou sim. Voltaremos aqui acredito que a discussão já foi bastante acalorada, né? Alguns defendem um 731, todo o período, apenas parcial. Doutor Pierre pede aqui ainda a palavra. E doutor William, a sua imagem está, pelo menos eu não consigo aqui perceber. Doutor William suscitou a questão que faz tempo que eu não calculo pelo 731, né? Geralmente é pelo 150 para 4, que é contado a partir do fato gerador, não é isso? Se nós
colocarmos a leitura do 173, ele não fala em fato gerador. Ele fala em extinção, direito de extinção, decadência, né? Contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Mas de qualquer maneira, rapaz, sinceramente, William, você balançou bastante, viu? Porque o de junho também começa a contar a partir de janeiro de 2013, o de julho também. Somente o de dezembro é que não se começa a contar a partir de janeiro de 2013, porque o primeiro dia do exercício seguinte que ele poderia ser lançado é janeiro de 2014. Então, pela leitura do Dr. William e pelo que eu estou vendo aqui, que ele não fala de fato gerador, diz que contado a partir de janeiro, estaria decaído até novembro de 2012. Só uma questão de ordem. Doutor William Falcão. Senhor presidente, essa questão da decadência, 150 para 173, aí se eternizar no CONAD porque ninguém decide nem muda a legislação. Essa forma aí de cálculo, eu sempre fiz da forma que eu estou dizendo aqui, mas eu estou achando interessante o ponto de vista da conselheira Mônica, o ponto de vista do Dr. Carlos Pierre. Então, eu não estou me sentindo agora, no meu momento, preparado para votar nesse sentido. E nós temos que ter muito cuidado, né? Já tinha que ter, e agora mais ainda, por algumas circunstâncias. Eu vou pedir vista no processo para eu estudar essa questão e ver se eu ratifico a minha decisão ou retifico de decisão. Vou estudar também, William. Eu vou pedir vista desse processo para verificar a questão da decadência. Da forma regimental, vista concedida. Vamos dar sequência aqui ao nosso processo, a pauta, né? Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Eu sei que tem também um de saída referente a 2012. Podíamos ir logo para esse, e aí também é vista do Dr. William, né? Aqui, nas minhas anotações, só tem mais um processo de 2012, que é também da relatoria do Dr. Felipe. Dr. William, eu só queria que o senhor confirmasse. O processo 3178 e 3179 refere-se a 2012 ou 2013? O som está desativado, Dr. William. Ambos de 2013, um saída ou outra entrada. Fiscais de saída e entradas. Doutor Pedro, com relação aos seus dois processos, 3180 e 3181, refere-se a 2012 ou 2013? Doutor Pedro Jorge. Doutor Pedro Jorge, escuta? Doutor Pedro Jorge. Com relação aos seus processos, 3180 e 3181, refere-se a 2012 ou 2013? Pronto, consegui. É 2013, presidente, todos os dois, viu? Então, doutor Pedro, com essa questão da omissão de informações, não registro na escrita fiscal, tem Eu acho que apenas 2012 é o doutor Felipe, o segundo doutor Felipe também é 2012, tem dois em 2012. Ok, então os demais relatores, o período é 2013. Então, vamos dar prosseguimento aqui a nossa pauta. Na sequência, tem um processo de número 3177, 2018, auto de infração 2018, 06323, Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrente, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Doutor Felipe Amaral é o conselheiro relator, e a indicação aqui de procedência do julgamento de primeira instância e parcial procedência pela assessoria processual tributária. E aí, doutor Felipe, eu queria que o senhor destacasse se de fato o exercício é 2012, obrigação acessória, e aí nós estaríamos na mesma situação do processo anterior, o entendimento se há ou não a decadência e qual o período alcançado. Com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros,
Eu confirmo, senhor presidente, é referente ao exercício de 2012. Aqui, no caso, são também operações de entrada, mas elas são, a autuação ela é dada pela ausência do selo fiscal eletrônico dessas operações de entrada, mais ou menos com os mesmos fundamentos. Então, a mesma preliminar suscitada pelo doutor Pierre, com relação à decadência desse período de 2012, ela é pertinente também para esse mesmo processo. Doutor William, considerando que o senhor pediu vista do processo anterior, da mesma coisa, tem o 76 que trata da matéria decadência ou obrigação acessória, eu pergunto se o senhor pede vista ou então outro conselheiro também para estudar melhor a matéria. Doutora Helena? Eu posso pedir vistas também, para não ficar a discussão centrada Então, só no doutor William. Eu peço vistas desse. Vista concedida, considerando que a matéria, como falava anteriormente, requer um estudo mais aprofundado. Vamos, então, dar prosseguimento na pauta, nosso terceiro processo de recurso 1/3178, 2018, auto de infração 2018-06325, em que é recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada e sério julgamento, recorrido ambos, há um equívoco aí na nossa pauta, relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, a indicação de parcial procedência no julgamento de primeira instância e a consultoria, a célula de consultoria e assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. A palavra ao conselheiro relator para início do relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. É o 3178. Vamos lá. O processo 3178, a acusação fiscal é de a empresa não declarou na SD as notas fiscais de saídas do exercício de 2013. No auto de infração consta ICMS, aliás, a base de cálculo R$ 247.258,82, ICMS R$ 42.033,99, alíquota 17% sobre a base de cálculo que eu citei, e multa R$ 4.945,17, 2% sobre a base de cálculo. Por conta que a autoridade fiscal lançou no auto de infração a penalidade prevista no artigo 123, 8L, da Lei 12.670/96, e aplicou os 2%. A defesa, inconformada com a acusação fiscal, apresenta os seguintes fatos. Ela alega que esse auto de infração, senhor presidente, foram 5 notas fiscais. 5 notas fiscais é a base da autuação, elas estão elencadas no CD. É a nota fiscal 30, nota fiscal 40, nota fiscal 32, nota fiscal 34 e nota fiscal 41. Ele alega que as notas fiscais 30 e 40 estão escrituradas no SPED do exercício 2013. E, portanto, seria incabível a sanção aplicada relativamente a essas 2 notas fiscais. Ele alega que as notas fiscais 32, 34 e 41 não foram escrituradas por falha no processamento. Como eu disse quando me manifestei no início do processo do conselheiro Felipe, o presidente perguntou se era a mesma coisa, eu disse que
praticamente era aquela mesma coisa, o meu tinha diferença. O dele tinha algum adendo, que ele não reconhecia umas notas, o dele eram 3. O meu só são 2, que são os 2 primeiros dele. Que quais são? Notas fiscais, que ele diz que estão escrituradas 2, e 3 notas fiscais que ele alega que não foram escrituradas por falha no processamento interno da empresa, não foram escrituradas. Em seguida, ele diz que, retirando as 2 que estão escrituradas, a base de cálculo da inflação seria 164.304,70. Desse modo, o ICMS passaria a ser 27.931,79, né, que no alto é 42, e a multa seria 3.286. A defesa diz isso, né, retirando as 2 que está escriturado. O processo foi para o julgamento singular, né, e o julgamento singular afastou o pedido de adoção da multa, porque verificou que as notas fiscais 30 e 40 não constam na FD, está na folha 43 do julgamento. A julgadora disse que fez a consulta na FD e não verificou o registro dessas 2 notas. E a consulta, a julgadora anexou aos autos, a consulta do SPED, que aparece lá, podem verificar e tem a consulta. As 2 notas não aparecem no SPED. Ela entende que houve o registro, a julgadora entende que houve o registro de 2 infrações no auto de infração. Vez que foi cobrado ICMS, que é falta de recolhimento, e a omissão de informações em arquivo eletrônico, que é a penalidade do 123.8L. E o ICMS é a penalidade 123.16. Existem 2 penalidades. E ela resolve retirar o ICMS da cobrança e deixar só a multa que é pertinente à infração que está relatada na infração e a penalidade sugerida 123.8L. 8L. O contribuinte inconformado com a decisão, mesmo ele tendo pedido para aplicar, né, dizendo que o ICMS seria menor e a multa seria menor lá na defesa, e aqui tirou até o ICMS e aplicou a multa igual que está no auto de infração, 4.945,17, julgamento, ele entrou com recurso. Aí ele disse que defendia a ilegalidade do auto de infração. Fundamento apresentado é que as notas fiscais 30 e 40 estão escrituradas, ele volta a dizer, estão escrituradas, e pede a redução do ICMS e multa. E que as notas fiscais 32, 34 e 41 não estão escrituradas por falha no processamento. Os 2 motivos apresentados na impugnação, ele repete no recurso. Ele diz que há uma violação ao princípio da razoabilidade da eventualidade e pede a redução agora da multa para o artigo 123, parágrafo 12 da Lei 12.670/96. Este artigo 123, parágrafo 12, se eu não... né, é para a gente rever a discussão. Trata nas fiscais estão escrituradas, aquela questão do selo, né? No final, ele pede a nulidade do auto de infração e, subsidiariamente, a redução da penalidade. O parecer manteve a decisão parcial condenatória de primeira instância, nos termos lá do julgamento singular. Não adentrou na questão de averiguar se foi 2% o julgador, a julgadora sugeriu e aplicou, e simplesmente no parecer, o parecerista diz, devendo o autor das sanções cumpridas no artigo 123.8 da Lei 12.670, excluindo-se, no entanto, do crédito tributário exigido o montante correlato ao imposto, mas não adentrou em nenhum momento dizer que observou
que 2% seria a multa menor, não analisou a questão do ED, se aplicando, né, o 2%, alguma sanção seria maior do que as 1.000 FIIs para ajustar. Não fez esse cálculo, nem a julgadora, nem a parecerista. É em si, senhor presidente, é o relato. Obrigado, doutor William. Processo em discussão, senhores. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, a planilha, a constante do CD, dos autos, está de acordo com os dados que o contribuinte relacionou na planilha, tanto na defesa como na impugnação dele. Tanto na defesa como na impugnação. Estava olhando aqui no CD, mas está demorando a abrir. Só um instante. Era melhor de olhar aqui. Ele elenca as notas, faz uma planilha, e aqui a planilha. A nota 30 e 40, ele diz que está devidamente escriturado no SPED de janeiro de 2013 e a 40 no SPED de março de 2013, página 29 e página 21. Quando a gente consulta no sistema da Cefaz, a julgadora consultou e disse que não estava e juntou a planilha. Eu voltei a consultar e essa nota, quando coloca os dados, ela não aparece. A nota não está no SPED. Eu não sei de onde tirou essa página 29 e página 31. As outras 3 notas, ele diz que realmente não foram escrituradas por falha no processamento interno, confesso. Tanto é que ele quer que tire, na defesa pede as 2 primeiras e deixe as 3 últimas. Inclusive, que faz um cálculo da redução até do imposto e a redução da multa. Mas o imposto já foi tirado pela própria julgadora. Ele repete isso no parecer, mas foi retirado pela julgadora. Por que a julgadora? Agora, se tivesse feito uma infração de falta de recolhimento por conta que ela entrou na FDI e é nota fiscal de saída, nós já julgamos, aí sim, ficaria o ICMS tranquilo, né? E aplicaria a multa. Mas aqui é o contrário. Está trazendo tudo para deixar de escriturar a penalidade 123.8L e cobrando o imposto. Eu também entendo que não poderia, teria que fazer um auto separado para a cobrança do imposto, tirar o ICMS. Quanto à multa 123.8L, eu fiz os cálculos, certo? Por período de apuração. Eu vou dizer porque só são 5 notas, fácil. A nota do 24 de janeiro, ele cita as datas aí também, e também tem no CD do fiscal. Abrir o CD, tem aquela planilha pequena, que tem lá, 5 notas fiscais, base de cálculo, que é o primeiro da planilha, 247, 258. Depois, se for para frente, no número 103, lá na planilha, vai estar lá as notas, todas discriminadas. Então, nosso cálculo 30, de 24 de janeiro, 80 mil. Aplicando 2% de 80 mil, dá R$ 1.600. E a MILFIS é 3.040, então permanece a multa de 2%. A nota fiscal 40 é de março, só tem ela. 2.954 o valor dela. Se aplicarmos 2%, a multa dá R$ 59,08. A UFIS é 3.040,70, permanece os 2%. A nota fiscal 32 é do dia 25 de fevereiro. A nota fiscal 34, dia 26 de fevereiro. Tem 2 notas fiscais por período de apuração, fevereiro. Anda de 80 mil, somando 160 mil. Se aplicarmos 2%, dá 3.200. Ou seja, e a MILFIS é 3.040. Então, a multa a prevalecer limitada a MILFIS seria 3.040,70. E a nota 41 é de abril, é 4.304,70, 2% dá 86,09. A UFIS é MILFIS, permanece 86,09. Então, nós temos que ajustar a multa, somando a multa da nota fiscal 30, com a nota fiscal 40 e com a nota fiscal 41, que é 2%, mais
A multa da nota fiscal 32 e 34, que é limitada a 1.000 FIIs, seria R$ 3.040,70 por período, dá R$ 4.785,87, que é um valor um pouco menor, né? Pouco menor do que o valor lançado na legislação, que foi R$ 4.945,17. Eu acho que não dava R$ 200, né? Eu não fiz essa diferença, mas não dava R$ 200. Ou seja, aplicando 123.8 L, né? Com a redação da Lei 16.258 de 2017, que tem que observar a limitação de 1.000 FIIs, realmente diminui um pouco. Passa de R$ 4.945,17 para R$ 4.785,87. Foi isso que eu analisei e verifiquei, senhor. Obrigado, doutor William. Processo em discussão, senhores. A discussão, verificar esse novo cálculo realizado pelo conselheiro relator, né, observou a questão do limite de 1.000 FIIs e encontrou uma pequena diferença favorável ao contribuinte. Excluiu a decisão de primeira instância, excluiu o valor do imposto e a consultoria também vai no mesmo sentido. Alguma discussão adicional? Então, pergunta ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente, porque aí o recurso nesse meu ordinário, reexame. E o reexame necessário, né? Conhece de ambos os recursos. O problema está no reexame, né? Da parcial provimento ao recurso ordinário. Isso. Né? E nega provimento ao recurso, ao reexame necessário, para manter a parcial procedência do auto de infração, apenas fazendo uma correção na multa aplicada, né, que vai ser reduzida por conta da aplicação do limitador de 1.000 FIIs. Ok. Senhor, algum voto em sentido contrário? Ter a parcial procedência, entretanto, com cálculos realizados pelo conselheiro relator, porque observou o limite estabelecido e o FIIs por período. Então, focando por decisão do recurso ordinário, do exame, dar parcial provimento ao recurso ordinário e nega o reexame, né, para confirmar a parcial procedência, entretanto, com os cálculos efetuados pelo conselheiro relator. Eu pergunto aos senhores se faremos aí um breve intervalo, agora breve mesmo, para que possamos retornar com mais 3 processos e também a elaboração, a feitura da nossa ata. Então vamos retomando aqui a nossa sessão, a 26ª sessão virtual. Anuncio o processo de recurso número 3179/2018, auto de infração 2018-06325, em que é recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido Céu de Governança, doutor William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal, julgamento em primeira instância, e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor William Falcão, para o início do processo, o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. A acusação é que a empresa deixou de declarar em sua escrita fiscal digital notas fiscais eletrônicas a ela destinadas, ou seja, notas fiscais de aquisição, no período de 2013, no montante de R$ 222.166,14, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração. A penalidade sugerida é o 123.8L da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. De acordo com essa penalidade, a autoridade fiscal
lançou 2% sobre a base de cálculo, que deu o valor de 4.443,32. 32, nosso carro de entrada. Acho que já estão notando a diferença aí, né? Vinha isso no começo. É nosso carro de entrada, geralmente os fiscais colocam 3G. Aqui não, foi pelo 8L, que é o meu entendimento, mesmo quando é 3G eu vou. O contribuinte entrou com a defesa, e na defesa ele diz que não se pode afirmar que houve violação aos dispositivos lançados lá no auto de infração. E apresenta os seguintes motivos. Vou pegar o auto, porque fica mais fácil de ver por aqui. Tal qual o outro, ele, na defesa, diz que traz 4 notas fiscais, dizendo que essas notas fiscais não foram escrituradas, mas há uma divergência no CNPJ do participante, né? Ele diz que a nota fiscal 42.518, a primeira da lista, diz escriturado no SPED, julho de 2013, na página 8, com divergência de CNPJ do participante. E as demais notas, as outras 3, são 4 notas, ele traz essa mesma informação. Em seguida, ele apresenta mais 4 notas fiscais, dizendo que não foram escrituradas por falha no processamento interno da empresa. Aqui ele reconhece esses 4 que realmente não foram. Houve uma falha no processamento interno da empresa. E o terceiro caso, que é o total, a grande parte das notas fiscais, são muitas notas fiscais, 94, se não me engano. Eu digo a quantidade que eu anotei ali. São as operações são não reconhecidas, que nem teve também no primeiro. Ele diz que não reconhece essas notas não têm registro contábil na empresa dele, nem registro fiscal, nem financeiro. Todas essas notas. Ele também alega que não está obrigado, a empresa não está obrigada a confirmar ou rechaçar as operações dessas notas fiscais que foram passadas para ele, pois não está listada a empresa no anexo 2 da Instrução Normativa 58/2003, né? Diz que não está nesse anexo, então ele não tem a obrigação de ficar acolhendo ou rejeitando nota fiscal. Ela simplesmente não conhece essas notas. E ainda que não se entenda que a administração deve ser cancelada, mas a multa mereceria ser excluída em parte. Né? Em parte, lógico, daquelas que ele reconhece que realmente não foram escrituradas por uma falha. São 4. Ao julgamento singular, confirmou a auto-infração, ou seja, julgou procedente a auto-infração, e afastou esses argumentos trazidos pela empresa, dizendo que não restaram comprovados. As notas fiscais devidamente escrituradas no SPED, dizendo que não consultou e não viu essas notas escrituradas. As notas fiscais não escrituradas por falha no processamento interno, realmente não estão, ele reconhece. E as operações não reconhecidas pela impugnante. Aí diz que o contribuinte só diz que não reconhece, mas não trouxe nenhum dado a mais, porque que não reconhece essa nota, e que mesmo baseado na Instrução Normativa 58 de 2003, que rechaçou ou não, se as notas foram apresentadas para ele, ele não escriturou, as notas estão aí no sistema, ele tinha que ter tomado alguma providência, né, para isso, porque ninguém vai admitir coisas, até nós como pessoa física, contra você, e você não ir atrás saber o que é que aconteceu. Talvez na discussão eu entre mais sobre isso. Inconformado, o contribuinte entrou com o recurso, e no recurso ele praticamente ele repete, ratifica o que disse na defesa e também acrescenta, que eu anotei como funciona, que essa também tem até falado lá.
que houve violação aos princípios da razoabilidade e eventualidade. Por isso, requer a redução da multa para 2% do valor da operação, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e efetivamente escriturado nas notas fiscais. Ou seja, ele está trazendo aqui, pedindo para ser aplicado, o parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670/96. Esse parágrafo 12 diz respeito à penalidade prevista no artigo 123.3m, quando as notas não estão seladas. Aí, se verificar que as notas estão seladas e o imposto foi pago, então aplica-se o parágrafo 12, 2%. Eu acho que ele equivocou, porque também tem nota fiscal sem selo, foi um equívoco, 2%, porque na verdade foi aplicada aqui, foi o 2%, né? 2%. Não ia alterar nada a mudança, eu acho que foi um equívoco. Por isso ele pede a nulidade com base na fundamentação apresentada e subsidiariamente requer que seja reduzida a penalidade aplicada. Essa nulidade, assim, ele fala o termo nulidade, assim, só no final, mas, na verdade, o que ele apresenta é questão de mérito. Aqui não é a nulidade. Então, os 3 itens que ele está trazendo são questões de mérito. Observar a nota fiscal que estava escriturada com um erro no CNPJ, ou notas fiscais que ele não reconhecia, foram emitidas para ele. Foi, em seguida, emitido o parecer, e o parecer da consultoria tributária se manifestou pela ratificação da decisão singular e sugerindo que fosse ratificada a decisão de procedência da autuação. Em síntese, senhor presidente, é o relato da acusação. Assim, só uma coisa. Eu disse que o número de notas fiscais, né? O número de notas fiscais dessa ação fiscal são 71 notas fiscais. É isso. Obrigado, doutor William. Processo em discussão, senhores. Semelhante ao processo, né, doutor William? A exceção é que não há o lançamento do imposto, apenas a multa. Uma consideração adicional feita? William. Aqui, senhor presidente, como eu não vi a julgadora aplicou direto 2%, o parecerista aplicou diretamente o 2%. E eu não vi nenhuma consideração assim, eu fiz uma análise e 2% uma multa bem inferior às 1.000 FIIs. Eu não vi coisa desse tipo. Então, eu fui e refiz mês a mês as operações, certo? Então, o mês que deu a maior número de notas fiscais não escrituradas foi janeiro, deu 106.823,71. Todo o restante, a maior depois de 106, foi de 23.830. Então, 2% de 106 mil dá 2.136,47. A UFIS da época de 2013, a UFIS de 2013, é de 3,04007, ou seja, 1.000 FIIs, né, dá 3.040. Ou seja, o valor maior foi o exercício de janeiro, período de janeiro, a multa de 2% dá 2.136, dá menor do que a UFIS, aplica essa multa. Então, para as outras, aplica a mesma regra. Então, não houve aí alteração. A penalidade, a multa aplicada, que foi 4.000, e a multa que foi R$ 4.443,32 está calculada corretamente, senhor presidente. Obrigado. Alguma discussão adicional, senhores, ao processo? Verificado, então, que foi cumprido o limite estabelecido pela Lei 12.670, seja de 38L da Lei 12.670, com nova redação para 16.258. Eu pergunto, então, ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente,
Eu conheço o recurso ordinário, negar provimento, para confirmar a decisão de procedência da primeira instância, nos termos também do parecer da assessoria processual tributária. Quanto aos senhores, algum voto em sentido contrário? Doutora Helena, a palavra. Não, senhor presidente, a despeito de eu sempre me manifestar nessas situações pela aplicação do artigo 123.3G, nesse caso, eu verifiquei aqui que o próprio autuante classificou aqui a autuação como omissão de informações e aplicou o 8L, então eu vou acompanhar o relator. Algum outro conselheiro ou conselheira vota em sentido diferente ao que foi apontado pelo conselheiro relator, doutor William? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento para confirmar a procedência do efeito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo também com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Senhores, dando prosseguimento aqui à nossa sessão, anuncio o processo de relatoria, doutor Pedro, os dois últimos processos da pauta. Processo de recurso 3180-2018, auto de infração 2018-06328, em que é recorrente a Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido, célula de julgamento em primeira instância. Doutor Pedro é o conselheiro relator, já passo a palavra. A indicação de procedência em primeira instância, também a assessoria processual tributária manifesta-se nesse sentido. Com a palavra, doutor Pedro, para o relato do processo. Bom dia a todos, os conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor Pierre, doutor Felipe, doutor William, a nossa secretária, doutora Vaneide, nosso presidente, doutor Manuel Marcelo. Eu vou fazer aqui um relato assim, bem rápido, já que foi muito batido. É uma matéria que tanto o primeiro processo do doutor Felipe, né, que foi tirado, o doutor William pediu vista por conta da questão da decadência, mas o nosso aqui é de 2013. Então, eu vou tentar aqui ser bastante rápido. É o recorrido da Aliança Navegação e Logística Limitada. A presente demanda consiste em auto de infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 486,22, nos termos trazidos do auto de infração, omitir informação em arquivo eletrônico ou nesse informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. A empresa deixou de declarar em sua escrituração fiscal digital notas fiscais eletrônicas registradas no CITRAN, nosso lugar de entrada, né? No exercício de 2013, no montante de R$ 24.311, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração. A penalidade aplicada foi o 123.8L, né, da Lei 2.670. A autuada apresentou impugnação, apresentando uma lista de notas fiscais que alega não reconhecer as operações nela contidas, razão pela qual não teria realizado a escrituração da circulação das mercadorias, das referidas mercadorias. Né? Na primeira instância, o julgador afastou os argumentos do contribuinte, julgou o auto de infração procedente, tendo em vista que não trouxe aos autos, né, o contribuinte elementos de prova que pudesse afastar o ilícito cometido. Né? Desse modo, a infração suficientemente fundamentada e demonstrada, não haveria de se falar em procedência da autuação. O contribuinte posteriormente entrou com recurso ordinário, reiterando que desconhece parte das notas fiscais apontadas e alega que o auto de infração viola os princípios da razoabilidade e eventualidade, haja vista a ausência de ilicitude na conduta do recorrente. Né? O caso veio para a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer opinando pelo conhecimento do recurso e negando o provimento para manter a autuação de primeira instância. Né? Na opinião da assessoria, a conduta infracional consiste em notas fiscais registradas no CITRAN e não declaradas pelo autuado em sua escrituração fiscal digital. Como desconsiderar
documentos fiscais informados no CITRAN com todos os dados do contribuinte fiscalizado. Ele pergunta: quais elementos de prova foram colacionados que comprovam a posição de tais operações? Outra pergunta. Diante da negativa das respostas, tal argumento recursal não é válido para infirmar a acusação fiscal. Então, isso aí, esse suposto, ele sugeriu o conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento, ratificando a decisão condenatória em primeira instância, né, pelo 123.8L, que equivale a 2% do valor das operações, limitado a 1.000 FIIs. Como o valor aí foi menos de 1.000 FIIs, saiu por 480 e poucos reais, a gente não tem aquela necessidade de pesquisar, como o doutor William fez, para saber se tem alguma diferença nesses valores, né? No caso do primeiro processo dele. Então é isso, presidente, é o relato aí bem breve. Obrigado, doutor Pedro. Processo em discussão, senhores. Guarda semelhança com o processo anterior, né, do relato do Falcão, indica os fiscais que não há o registro do CITRAN e processo está em discussão. Com discussão, senhores? Senhor presidente, eu observei que são 6 notas fiscais, né? O valor realmente bem pequeno, 5.500, tem nota até uma nota de R$10, certo? E a mais de 5.500 são duas. Então, aí não vai ter, assim, de imediato, nós já observamos até quando totaliza, que aplicando 2% deu 400 e pouco. Então, não tem como chegar lá a aplicar a menor. Ela é a menor mesmo. Isso aí já está observado. Alguma discussão adicional, senhores, com relação ao processo relatado? Pergunta, então, ao conselheiro Pedro Jorge Medeiros, como vota? O som está desligado, doutor Pedro. Pronto, agora está ligado. Presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário e negar o provimento, mantendo a decisão condenatória de primeira instância referendada pela auditoria fiscal. Senhores, algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso ordinário, nega provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Esta é a decisão para o processo. E vamos, então, para o último processo da pauta, processo de recurso 3181/2018, auto de infração 2018-06329, em que é recorrente a Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido será o julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, em que a indicação de procedência do feito fiscal em julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Passo a palavra ao conselheiro relator para a do processo anunciado. Presidente, esse processo tem uma pequena diferença, mas segue aí mais ou menos o mesmo entendimento, né? A presente demanda consiste em um auto de infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 8.938,91, nos termos trazidos ao auto de infração. Então, aí que realmente faz a diferença dos outros processos, né? Entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem ser o fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. A empresa deixou de registrar no CITRAN notas fiscais eletrônicas a ela destinada no exercício 2013, no montante de R$ 44.694,59. Aí a penalidade aplicada foi a 123.2M, né? Que é justamente eu acho que é 20% do valor da operação, né? Doutor Pedro, 3M. 3M. 3M, isso.
3M, 123 3M, né? Que ela é 20% do valor da operação. A autuada apresentou impugnação, alegando que a maioria das notas fiscais foram escrituradas no SPED, que algumas não foram escrituradas por falha no processamento interno e que algumas das operações sequer são de conhecimento da empresa. Na primeira instância, o julgador afastou os argumentos, julgou o auto totalmente procedente, né, arguindo que o contribuinte não trouxe aos autos elementos de provas e tal. O contribuinte apresentou recurso ordinário na súmula 63, no qual são reiteradas as razões apresentadas na impugnação, e alega também ofensa ao princípio da razoabilidade e a aplicação da multa, né? E pede a aplicação do parágrafo 12 do artigo 123 da da nossa lei, a lei do ICMS, né? Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer e opinou pelo conhecimento do recurso, dando provimento para considerar parcial procedente a autuação. Na opinião da assessoria, no que tange à penalidade aplicada, o recorrente requer a aplicação da minorante prevista no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670. Entende-se que, de fato, cabe sua aplicação no caso dos autos em relação a algumas notas fiscais, tendo em vista que, quando essas duas condições exigidas pelo legislador foram preenchidas, não há imposto a recolher e estavam escrituradas. Logo, com relação às notas fiscais 282, 296, 324, 330 e 832, são essas 5 notas fiscais que totalizam 23.268,60, aplica-se o percentual de 2%. E quantos há demais, aplica-se a multa de 20% do valor da operação prevista no inciso 3, no 123, inciso 3, a linha M, né? Então, ficou da seguinte forma: o auto ficou 23.268,60, 2%, que dá 465,37, e no restante das notas, que dá 21.425,99, ficou 20% aplicado aí, ficou 4.285,19. Então, o valor total baixou para 4.750,56. 4.750,56, e o auto tinha sido 8.938,91. Então, é isso, presidente, o relatório. Obrigado, doutor Pedro. Feito aí o relato, o processo em discussão. Caso específico, nota fiscal concedida na aplicação do 103.3M. Eu estou indo calcular aí para ver se essas notas estão certas mesmo. Mas eu acredito que. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente, a dúvida que está havendo aí, eu estou tentando observar aqui, eu tinha já anotado que o parecerista mandou aplicar o parágrafo 12 do artigo 123, né? Para a parte e algumas notas fiscais. Mas eu estava tentando ver se procurar se aquelas notas. Eu entendo que se ela observou que aquelas notas fiscais estavam registradas, não foram alvo, porque tem as notas fiscais que são alvo de não escriturado na FD. Nós estamos fazendo um exercício de 2013. Nas cartas de entrada. Nas cartas de entradas, na FD tem na FD tem o auto anterior, né? Que são 6 notas, eu ainda não vi. E tenho a entrada de 2013, é esse que eu relatei, por último. Eu estou tentando ver, mas dá para se aprofundar aqui não. Senhores, observando que a consultoria, né, a consultora, fez essa separação, identificou 5 notas fiscais e aplicou atenuante, o parágrafo 12 do 123, e 2%, né, e as demais notas, o percentual de 20% indicado na acusação. Cabe aos senhores agora discutirem ou então decidirem, né, se alguma dúvida, algum ponto a ser esclarecido ou já pronto para votação. Doutora Helena? Ok.
Não, doutora Mônica. É só uma informação, se quando ela. É porque a gente tem conversado aqui a respeito da aplicação dessa minorante do parágrafo, que tem que ser observada as duas condições previstas, né? A escrituração e o regular recolhimento do imposto. E aí eu não percebi na fala se realmente, quando ela faz essa separação, ela verifica a observação dessas duas. A gente tem que lembrar que outros autos de infração foram feitos exatamente por omissão, né, de arquivo, ausência de selo, essas coisas. Então a gente precisaria, para aplicar com segurança, ter essa certeza, né, de que foram observadas essas condições que estão previstas na minorante, não apenas uma, mas as duas, né? Só isso. Eu gostaria da. Eu acho que a assessoria, ela observou isso aí, inclusive ela fala, né? As folhas 77, seria bom o senhor falar, Pedro, tem um parágrafo que ela aborda exatamente esse ponto. Doutora Helena, Senhor presidente, era exatamente isso que eu ia ressaltar, porque o parecer, a parecerista, ela muito detalhista, ela diz aqui, entende que de fato cabe sua aplicação no caso dos autos, em relação a algumas notas, tendo em vista que quanto a essas duas condições exigidas pelo legislador foram preenchidas, não há imposto a recolher e estavam escrituradas. Entendeu? Então, assim, ela deixa claro que ela observou. Na verdade, entendi eu que essas notas não é que o imposto foi regularmente recolhido, mas é porque elas eram referentes a operações que não tinham imposto a recolher, entendeu? E ela deixou isso expresso no parecer. Então, entendo eu que ela realmente, doutora Mônica, observou as duas condições. esclarecida, doutora Mônica, esse ponto. Sim, ok. Obrigada, doutora Helena, com certeza. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo? Então, pergunto ao conselheiro Pedro Jorge Medeiros como vota. O seu som está desativado, doutor Pedro. Pronto, presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário para dar parcial provimento e declarar a parcial procedência da autuação nos termos da assessoria processual tributária. Algum voto de contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, dar parcial provimento para modificar a decisão de primeira instância, né, que foi pela procedência, e julgar parcial procedente o feito fiscal, considerando que houve a redução do crédito tributário ao aplicar parágrafo 12 do artigo 123 das notas fiscais que estavam escrituradas e não havia imposto a ser recolhido. Esta decisão para o processo da pauta 3181, e nós vamos fazer um pequeno intervalo para elaborarmos, concluirmos a feitura da nossa ata, que será lida hoje. Eu já adianto e pergunto em assuntos gerais, ao ponto a ser acrescentado, doutor Pierre, palavra. Presidente, apenas para deixar registrado, hoje é o dia do professor, então apenas para registrar, né, os parabéns aos professores e professoras, e meu muito obrigado a todos os integrantes da primeira Câmara do CONAC e da Câmara Superior, que durante esse tempo tiveram muita paciência e nos ensinaram valiosas lições. Parabéns a todos. Faço minhas as palavras do doutor Pierre aí, viu? Aprendi muito aí, tanto na primeira como na segunda, aqui na época presidida pela doutora Helena, que foi realmente uma verdadeira professora lá para a gente. Então, estamos todos de parabéns, né? Então, agradecendo a todos e retornaremos daqui a 5 minutos com a leitura da ata da sessão, da 26ª sessão ordinária virtual. Bom, senhores, retomando aqui a nossa sessão, faremos agora a leitura da ata da 20ª sessão ordinária realizada hoje e, posteriormente, os senhores farão algumas observações, se necessário, para posterior aprovação. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata.
Ata da 26ª sessão ordinária virtual, realizada por meio de videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do ano 2020, aos 15 dias do mês de outubro do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do regulamento do Conselho de Recursos Tributários de Ceará, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 24ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Para essa sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Facão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Ausente por motivos justificados, o procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. O senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 25ª sessão e se esses teriam sugestões ou correções a serem inseridas. Não havendo sugestões de alterações, a resolução e atas da 25ª e 26ª sessão foram homologadas. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 3176/2018, auto de infração 2018-06321. Recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão. Na forma regimental e com amparo no artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, o senhor presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo ao conselheiro José William Falcão de Souza, para as devidas análises, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Processo de recurso número 3177/2018, auto de infração 2018-06323, recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão na forma regimental e com amparo no artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, senhor presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo à conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes para as devidas análises, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Processo de recurso número 3178/2018, auto de infração 2018-06325, recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada, e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto e reexame necessário, resolve por unanimidade de votos dar parcial provimento ao recurso ordinário e negar provimento ao reexame necessário para confirmar a decisão de parcial procedência, proferida em julgamento singular, em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Porém, adotando a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L, da Lei 12.670/96, observando o limite de 1.000 ofícios. Processo de recurso número 3179/2018, auto de infração 2018-06326, recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para confirmar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, nos termos do voto do conselheiro relator, e em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3180/2018, auto de infração 2018-06328, recorrente
Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para confirmar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3181/2018, auto de infração 2018-06329, recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto e reexame necessário, resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso ordinário e negar provimento ao reexame necessário, para decidir pela parcial procedência proferida em julgamento singular, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Assuntos gerais. Os membros da Câmara acompanharam a manifestação de louvor e agradecimentos do conselheiro Carlos César Quadros Pierre a todos os professores e mestres pela grandeza do seu trabalho, felicitando a todos, inclusive os membros da primeira Câmara e Câmara Superior, pela passagem do Dia do Professor, comemorado na data de hoje. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem das próximas sessões ordinárias virtuais, a realizar-se no dia de 3 a 12 de novembro do corrente ano. Somente isso, senhor presidente. Senhores, não recebemos antecipadamente a ata. Percebo que tem algumas observações a serem feitas. Só ponto, depois eu passo a palavra ao doutor Pierre. Evaneide, a 26ª sessão, eu escutei a 24ª, então seria interessante observar logo no início. Certo. 26ª sessão. E a data também, eu escutei dia 15, só verificar se está de acordo. Ok? Certo, senhor presidente. Eu faria uma sugestão. O primeiro processo, alguma observação a ser feita? O primeiro processo de pauta foi lida a ata. Alguma observação a ser feita? Foi pedido de vista? Não, né? Então, aprovado. O segundo processo, também um pedido de vista, doutora Helena. Alguma observação a ser feita? O terceiro processo da pauta, 3178, foi parcial procedência, com os cálculos elaborados pelo doutor William, conforme o artigo 638L, respeitando o limite de 1000 FIIs. Alguma observação a ser feita? Presidente, pois não. Eu queria só perguntar, porque eu notei que no último constou no termo de sustentação oral. Vamos chegar se tem. Pronto, vamos chegar exatamente aí, nesse ponto que eu também observei. O quarto processo da pauta, alguma observação a ser feita? O quinto processo da pauta, eu gostaria que a Evaneide fizesse a leitura. Eu também observei com a anuência do procurador, ele não está presente na sessão de hoje, né? Então, fazer essa observação. Sampaio, por favor, a leitura do quinto processo, 3180/2018, para verificar se, de fato, essa informação, né, que eu ouvi, ela está presente e nós retiraríamos. Por favor, Evaneide. De fato estava, eu corrigi agora, eu posso fazer a leitura novamente. Por favor. Processo de recurso número 3180/2018, auto de infração 2018-06328, recorrente Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para confirmar a decisão de procedência proferida em julgamento singular, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária,
adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O último processo, eu também fiquei na dúvida, porque, na verdade, o recorrente é somente a aliança e recorrido serve ao julgamento de primeira instância. Eu queria que você verificasse. E a decisão, ela conhece do recurso, nega desculpe, ela conhece do recurso, né, assessoria, para modificar de procedência para parcial procedência, aplicando o parágrafo 12 do artigo 123, que é atenuante. Eu queria que fizesse uma leitura só para a gente certificar se é isso mesmo. Então, somente tem apenas a aliança como recorrente e recorrido, se é o julgamento de primeira instância. Eu ouvi recorrente, recorrido, recorrente, aliança e seju. Na verdade, é só a aliança. Pronto. Não, na verdade, foi anunciado realmente recorrente à aliança, recorrido célula de julgamento. A Corrigi decisão. aqui a decisão. Eu vou ler novamente, pode ser? Sim, por favor. Presidente, eu acho que nesse aí teve também a questão nos termos da sustentação oral da Procuradoria, teve não? Eu pensei ter estudado. Teve também, doutor. Pronto. E aí, no caso, retirar, porque o doutor Matheus não está presente, né? Correto. Então, vamos fazer a leitura, por favor. Processo de recurso número 3181/2018, auto de infração 2018-06329, recorrente à Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de voto dar parcial provimento ao recurso ordinário para modificar a decisão de procedência proferida em julgamento singular e decidir pela parcial procedência, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Parece que algum outro ajuste a ser feito, senhores? Senhor presidente, adotado pelo procurador do Estado, mas assim, ele não está presente, ele também não Adotado pela Procuradoria, rapaz, a assessoria, né? Pela assessoria. Eu entendi, se não fala procurador de novo, lê de novo, só o finalzinho, por Porque o favor. parecer não está assinado pelo procurador. Isso. O parecer está assinado pelo procurador. Às vezes ele muda em sessão, ele não estava presente. Só uma questão de ordem. Doutor William, nesses casos, em que não está presente, nos casos em que não está presente, nós estamos seguindo o parecer da assessoria processual tributária, e se tiver realmente de fato assinado, com o acordo do procurador. Na manifestação oral é que às vezes ele modifica o seu entendimento, né? Da forma como está registrado, né? Senhor presidente, é porque esses processos da aliança, e outros processos mais antigos, tinha aquela fichazinha, o parecer da assessoria que concordava, mas ele não despacha, ele não assina mais, desde que começou assim. E agora, mais recente, sequer expedir aquele documento para o procurador assinar, não é mais não. Pode olhar o processo aí, o processo do Conselho Pedro, pode olhar se tiver com o processo físico aí, olhar como nem sequer tem. Aí como é que a gente vai botar que foi adotado? Ok, então a sugestão do Dr. William é as decisões de acordo com a célula de assessoria processual tributária, já que o doutor Matheus não está presente, não consta, né, em alguns processos, ou pelo menos nesse processo, a assinatura do doutor Matheus, então não podemos afirmar a concordância, né, da concordância do doutor da Procuradoria. Então, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Ok, Vaneide? Então, Pronto, feita a modificação já excluiu os termos. então, feitas essas observações, eu pergunto aos conselheiros se alguma outra observação com relação à ata da 26ª sessão virtual, que foi lida agora e modificada, né, ajustada pelos senhores. Não tendo mais nenhuma observação, alguma alteração na
aprovada e agradeço, então, a participação de todos nessa sessão, pelos debates, mais uma vez registrando aqui as nossas felicitações, né, pelo dia do professor, e não, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem das próximas sessões ordinárias virtuais, que serão realizadas nos dias 3 a 12 de novembro do corrente ano, às 8h30. A pauta ainda está sendo elaborada e faremos, né, oportunamente, divulgaremos e encaminharemos os processos aos senhores para conhecimento e estudo. Então, um bom dia a todos e um bom final de 3 a 12, é isso? Em novembro? 3 de novembro a 12 de novembro. É o período que nós conversamos até anteriormente, né? E a própria orientação da presidência do CONAT é que a primeira e a segunda Câmara concentre as sessões na primeira quinzena e a terceira e quarta Câmara na segunda quinzena dos meses. Ok? Muito obrigado e até o início de novembro, se quiser.